Fala galera, tudo bem? Sigo aqui com a mesma blusa, mesmo dia. Acho que essa é a vez que eu gravei mais vídeos numa sentada só. Não precisava encher a boca, mas beleza. E eu fiz umas pequenas anotações aqui. Vocês sabem que eu não gosto de fazer roteiro, eu gosto de falar o que vem na minha cabeça no momento. Mas eu fiz algumas pequenas anotações aqui. E hoje eu queria abordar por que a pressa virou um vício moderno. Se a gente analisar imagens do Rio antigo ou de lugares ao redor do mundo de antigamente, ou analisar histórias, enfim, a gente analisar relatos no geral, carta, por exemplo, carta. Carta é uma coisa que hoje em dia ia enlouquecer as pessoas, porque você envia algo escrito, um manuscrito, algo escrito à mão, você coloca no correio, demora dias para chegar para a pessoa e dias para voltar para você, certo? Então, cara, isso, carta, é uma coisa que deixaria as pessoas de hoje em dia enlouquecidas. Porque nós estamos acostumados com a cultura do imediatismo, do WhatsApp, do Instagram, de falar com as pessoas do outro lado do mundo instantaneamente. E eu não estou criticando, não, isso é excelente, isso é excelente. Mas é aquilo que eu já falei da outra vez. Na minha humilde opinião, também como um cara sem importância nenhuma, eu acho que a tecnologia vem para facilitar a nossa vida, para que nós possamos passar mais tempo fazendo as coisas que verdadeiramente importam. Só que nesse meio tempo houve uma certa distorção aí da finalidade da tecnologia e a tecnologia acabou se tornando um dos pontos centrais da humanidade. E a humanidade acaba vivendo em função, muitas vezes, da tecnologia, fazendo as coisas por conta da tecnologia. E isso é uma coisa que é preocupante. E aí, voltando para essa história de por que a pressa virou um vício moderno, eu fiz algumas pequenas anotaçõezinhas aqui que eu gostaria de pontuar rapidamente, que é a cultura da produtividade, né? Que a gente tem que estar, na nossa cabeça pelo menos, produzindo alguma coisa o tempo todo, seja do trabalho, seja. A gente tem que estar produzindo o tempo inteiro, sabe? Seja conteúdo para rede social, seja algo para trabalho, seja qualquer coisa, indo à academia, as pessoas simplesmente não conseguem, as pessoas têm muita dificuldade em simplesmente sentar e relaxar, deitar e relaxar, tipo, largar o celular de lado, não precisa nem pegar um livro nem nada, só largar o celular e relaxar, ficar 15 minutos olhando para o teto, não precisa nem meditar especificamente, só ficar calmo, sabe? Tipo, a gente tem essa cultura, e eu digo a gente porque eu me incluo muito nisso também. Quando eu não estou produzindo nada especificamente, eu me sinto um pouco inútil, e isso me afeta bastante, mas eu estou aprendendo a lidar com isso muito bem agora, mais recentemente. E acho que vale a pena abordar essa questão da hiperconectividade e tecnologia, né? Tipo, essa questão da tecnologia eu já falei, mas acho que a hiperconectividade é uma coisa que, salvo engano, esses dias eu vi alguma reportagem no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, dizendo que o Brasil é o segundo país que tem o maior tempo de tela do mundo. Eu não sei de qual ele fica atrás, China, Estados Unidos, sei lá.
que a média é uma coisa assim, deixa eu pesquisar aqui, peraí. Ó, a média de tempo de tela do brasileiro é de aproximadamente 9 horas e 32 minutos por dia, com o país ocupando a segunda posição no ranking mundial, cara. Caraca, é muita coisa, cara. É muita coisa. Modéstia à parte, a partir do momento que eu desinstalei o Instagram, que eu só reinstalo esporadicamente, cara, o meu uso de tela caiu para 2 horas por dia ou menos, e é só para fofocar no Zap com os amigos, cara. Porra, caraca, cara, na média é 9 horas e tanto. Ou seja, tem gente que é muito mais que isso. E eu tava vendo a entrevista de uma psicóloga, em algum podcast desses da vida, que ela fala que toda adolescente que ela recebe se queixando de ansiedade, ela pede para ver o tempo de tela do celular dessa pessoa, né, do adolescente. E aí, cara, não tem erro. Todos os adolescentes que estão se queixando com ansiedade, o tempo de tela deles são todos acima de 10 horas por dia. E assim, é diretamente proporcional, é inevitável. É inevitável o tempo de tela no celular das pessoas, essa hiperconectividade, gerar essa ansiedade toda. Porque é o que a gente já conversou nos vídeos anteriores. O nosso cérebro de Homo sapiens sapiens hunter-gatherer não está preparado para esse tipo de bombardeamento de informação cotidiana com um computador no nosso bolso, que a gente tem acesso a todas as informações da história da humanidade e fica pitando o tempo inteiro com notificação. Inclusive, eu desliguei todas as minhas notificações, eu recomendo muito. Eu só tenho ligadas as minhas notificações do trabalho, do Outlook, do Teams. Eu recomendo demais que todo mundo faça isso, é a melhor coisa do mundo. Eu não tenho nenhuma notificação do WhatsApp ativada. O Instagram eu não tenho nem ativado, eu não tenho nem instalado. Eu instalo esporadicamente, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Cara, pô, recomendo demais desativar todas as notificações, porque é isso. Da mesma forma que a gente conversou naquele vídeo passado, que o rush de dopamina no cérebro vem quando você começa a escolher o sabor da pizza, porque você cria expectativa. Você não, a dopamina não vem quando você morde a pizza, vem quando você cria expectativa, quando você faz o pedido no iFood. Então, da mesma forma, a dopamina ela vem quando o seu celular treme, quando você recebe uma notificação, porque pode ser o menino ou a menina que você é apaixonado, ou pode ser seu amigo ou sua amiga falando alguma coisa completamente nada a ver, que não é do seu interesse, que você não está nem aí, sabe? E 95% das vezes vai ser seu amigo ou sua amiga e nunca vai ser a menina ou o menino que você é apaixonado. Então, isso é um ponto. E, cara, essa questão da pressa, eu acho que tem muito a ver com FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar para trás. E isso é muito interessante, né? Porque eu passei 3 meses, eu passei 3 anos da minha vida, acho, 2 anos e meio, 3 anos sem Instagram. E foi uma experiência muito legal, que eu espero poder repetir um dia, tomar coragem para poder deletar minhas contas todas de novo. E esse Fear of Missing Out é, acaba favorecendo essa comparação constante com os outros, né? Facilitada pelas redes sociais. Estou olhando aqui minhas anotações. E alimenta a sensação de que está perdendo algo ou não está fazendo o suficiente. Esse medo gera uma pressão interna para acompanhar o ritmo acelerado imposto pelos pares ou pela sociedade. É o que eu estou te falando, que eu falei em algum dos vídeos passados. Que você está, às vezes, trabalhando no escritório, aí você abre o Instagram e tem um post de alguém na Europa, na praia, viajando, não sei o quê, e você acha que isso não te afeta, mas claro que te afeta, cara. Você vai estar no trabalho
e tem alguém que tá, pô, viajando. Aí você vai ficar, pô, o cara tá viajando e eu tô aqui no trabalho. Pô, o que que eu tô fazendo de errado com a minha vida? Ou esse medo de ficar para trás, o fear of missing out, tem a ver também com a ideia de, 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 de achar que você não pode desinstalar o aplicativo, porque você vai perder as coisas que estão acontecendo e as pessoas vão sentir sua falta e não sei o quê. Mas aí uma vez eu vi um experimento que alguém propunha para uma mulher ou para um cara, sei lá, e falava assim, cara, desinstala seu Instagram por um mês e ver quantas pessoas vão perguntar onde você está ou por que você desinstalou o Instagram e tal, não sei o quê. E aí o cara desinstalou o Instagram, não postou nada, não sei o quê, e adivinha, ninguém perguntou, porque ninguém percebeu, ninguém sentiu falta dele. Então, talvez esse medo de ficar para trás seja um pouco mais radical também. E aí tem três coisas que eu acho que tem tudo a ver sobre essa questão da pressa virar um vício moderno, que é justamente a questão da dopamina, né? A liberação da dopamina, a ansiedade, o estresse e a perda do prazer nas pausas. A dopamina é isso, é a expectativa do prazer. É quando você. O exemplo crasso da dopamina é quando você abre o Instagram. Você postou um story ou não postou um story, e aí tem um símbolozinho de direct ali, e até você abrir a página das mensagens, pode literalmente ser somente o seu amigo ou sua amiga, assim como pode ser o menino ou a menina, o homem ou a mulher que você é apaixonado. Então você recebe esse pico de dopamina, que você cria a expectativa da recompensa, sabe? Tipo, a dopamina é essa criação de expectativa da recompensa. Então, isso vai gerando vício, que é aquela história da máquina do cassino, que hoje em dia é digital, justamente para o algoritmo fazer com que a pessoa que está lá fazendo aquele negócio ali, quando ela está perdendo, está a ponto de desistir, ela ganha um pouquinho para ela liberar o negócio no cérebro e continuar seguindo. Essa é a questão. Tipo, as melhores mentes do mundo com PhD em psicologia, psiquiatria. Fala, gente, o vídeo cortou que acabou a pilha do celular, mas botei aqui para carregar. O que eu estava falando é que hoje em dia as melhores mentes do mundo, que têm PhD, doutorado, pós-doutorado em psicologia, neurociência, neuropsicologia, enfim, eles estão trabalhando para essas grandes empresas e estão nos departamentos, principalmente das redes sociais e dos cassinos, criando formas de deixar a população cada vez mais viciada naquele produto, né? Então, por exemplo, como a gente já conversou em vídeos anteriores, a rolagem infinita do feed. Se você reparar, o feed do Instagram, o feed do LinkedIn, o feed do Facebook, eles nunca acabam, sempre vai surgir alguma coisa nova. O YouTube, se você não desativar a reprodução automática, todo vídeo que acabar vai começar um vídeo novo. Então, isso tudo está interligado em formas de manter o povo, o cidadão comum, a população viciada nisso, para que essas empresas consigam monetizar essas plataformas, direcionando anúncios a públicos-alvo específicos. Porque hoje em dia o Instagram
O Facebook eu sei que tem bilhões, o Instagram deve ter milhões ou talvez bilhões de usuários, e eles têm, obviamente, mais usuários que qualquer país, mais usuários somados que qualquer país. Então eles conseguem conduzir uma pesquisa de análise de dados monstruosa. Então, cara, eles conseguem vender o produto deles para a empresa que deseja anunciar ali da melhor forma possível. O que acontece? Eu vi num vídeo outro dia que falava: se uma caminhonete anunciar na televisão, não sei quantas pessoas vão assistir, milhares de pessoas vão assistir, mas o público-alvo vai ser, digamos, 5%. Vamos pensar aí. Na rede social, não. Na rede social, você pode direcionar o seu anúncio somente para as pessoas que se enquadram no público-alvo daquele tipo de produto. Então, acaba sendo um investimento, de certa forma, muito mais inteligente e direcionado, entendeu? Então, é uma tecnologia aí que está muito mais favorável para as empresas que pretendem fazer o marketing dos seus produtos do que para o usuário final. A gente, como usuário, tem o direito de compartilhar fotos e vídeos no formato de stories e postagens no feed, mas ao mesmo tempo a gente é bombardeado com propagandas constantes cada vez mais intensas, inclusive nas plataformas de streaming que a gente paga, né? A gente paga, por exemplo, a Prime Video e a Prime Video tá com propaganda. Então, assim, um caminho a uma distopia futurista que em algum momento não vai ter volta. A tendência é piorar cada vez mais. E para finalizar, a ansiedade e a perda do prazer nas pausas também são dois dos principais fatores aí que transformaram a pressa num vício moderno. A ansiedade, que é o grande mal do século, principalmente potencializada pelas redes sociais. A gente nunca está satisfeito com o momento presente, a gente tem que estar sempre com pressa para chegar em algum lugar diferente, fazer alguma coisa diferente. O problema é que a gente não entende que a gente está com pressa, mas literalmente o único destino que a gente tem é a morte. Então, assim, não adianta ter pressa porque a vida é uma só, sabe? Então, ter pressa para quê? Sabe? Tipo, tem que chegar lá rápido, tem não sei o que rápido, 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 rápido. Então as coisas vão passando rápido, 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 cara. E é o poema do Mário Quintana, cara. Quando se vê, passaram-se 50 anos e já era. E aí já é tarde demais para ser reprovado. E aí não dá para voltar no tempo, infelizmente não temos um DeLorean, não estamos indo de volta para o futuro. E, infelizmente, quando a gente perceber, vai ser tarde demais. Se a gente perceber, né? E o que eu tinha notado aqui também é que no ciclo vicioso da pressa, o prazer nas pausas, na celebração das conquistas, é sequestrado pela urgência do próximo desafio. Porra, mandei bem aqui, hein? Dificultando a capacidade de apreciar o momento presente e o caminho percorrido. Tá vendo? Cara, a gente fica com, porra, isso tem muito a ver com o tédio de ter e a ânsia de possuir, né? Tipo, de nunca estar satisfeito. É sempre isso. Quando eu tiver 1 milhão, eu vou estar feliz. Aí quando você chega a 1 milhão, você quer dois. Aí quando você chega a dois, você quer três. Aí quando você chega a três, você quer quatro, por aí vai. Quando você chegar a sênior, você vai estar feliz. Aí quando você chegar a sênior, você quer ser gerente. Quando você chega a ser gerente, você quer ser não sei o quê, vice-presidente. Aí você chega a vice-presidente, você quer ser diretor. Você chega a diretor, você quer não ser, pô, sabe, você nunca tá satisfeito no lugar que você tá. E isso também é um perigo, porque você vai viver
a vida num eterno estado de insatisfação. Você nunca vai estar satisfeito. Tem aquela música do Frejá que eu acho sensacional, que se chama Amor para Recomeçar. Ele fala: desejo você não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. Então, pô, isso é brilhante, porque, cara, assim, sempre vai ter desafio, sempre vai ter novidade, sempre vai ter loucura, mas, cara, pô, vamos valorizar o agora. Vamos valorizar a vida que a gente tem hoje. Vamos aproveitar, vamos, sei lá, vamos curtir. Vamos ver os amigos, vamos ver a família. Vamos abraçar a rapaziada, vamos, sabe? Vamos estar com as pessoas que a gente ama, vamos aproveitar. A vida é uma só, cara. De repente aí, cara, de repente as coisas acabam. E quando acaba, quando a gente perceber, vai ser tarde demais e não dá pra voltar no tempo. E aí é uma sensação muito ruim. Uma sensação muito ruim, cara. Quando perceber que tá tarde demais. E o filme que melhor ilustra essa sensação é aquele filme, é meio bobinho, mas é muito bom, tem uma mensagem muito boa. É aquele filme Clique, com Adam Sandler, que ele tem aquele controle que ele avança, sabe? Ele avança o tempo, e aí ele chega ao final da vida sem querer, e aí ele vê a besteira que ele fez, aí ele fala, pô, eu só quero voltar, eu quero minha família de volta, pelo amor de Deus, não sei o que, não sei o que. Enfim, aí termina lá de um jeito que eu não vou contar para não estragar a surpresa. Mas esse filme acho que captura perfeitamente a frustração de uma vida vivida tão mal, com escolhas tão péssimas. E esse é um dos meus maiores medos. Eu tenho dois grandes medos na vida. O primeiro é de ser um grande frustrado em qualquer âmbito da minha vida. E o segundo, não em ordem, os dois estão no mesmo nível. E o outro é o de chegar no final da vida e falar: caraca, cara, eu vivi tudo errado. Mas eu tenho certeza que se tudo der certo, nenhum desses dois medos vai se concretizar. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Boa noite.